Que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso, nosso bondoso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um dos nossos amados irmãos que aqui chegaram para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, depois de louvar, depois de adorar. Vamos agora nos alimentar com o alimento mais precioso, mais nutritivo para a vida eterna, que é a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos iniciar, com muita alegria no meu coração, iniciar uma série de estudos espirituais, cristocêntricos, que vão realmente edificar o espírito de cada um daqueles que mergulharem juntamente conosco nesta palavra maravilhosa, uma série falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem ungido, né? Jesus, o homem ungido. Estamos começando uma nova série, vamos explorar esse assunto tão vasto, mas tão pouco pregado pela igreja. A igreja, ao longo dos séculos, quando eu falo igreja, eu falo a igreja cristã institucionalizada. Eu falo da igreja católica, apostólica romana, falo de todos os protestantes, de todas as igrejas evangélicas, essas igrejas neo-evangélicas, essas igrejas mais modernas, que são cristãs, né? 99,99% das igrejas criaram um dogma, uma doutrina que fala muito em Jesus Cristo, mas sobre a divindade de Cristo. A humanidade de Cristo, ela não é explorada. E aí, a beleza, toda a revelação bíblica, a manifestação da glória de Deus, de uma forma esplendorosa para os seres humanos, para nós homens, aconteceu justamente através do Jesus ser humano, porque a glória de Deus, ela se manifesta e se aperfeiçoa, engrandece na fraqueza. E de natureza mais fraca entre a divina e a humana é a humana, ser humano, né? E essa é a beleza. Então, vamos iniciar a partir de hoje, e se Deus nos ajudar, nos inspirar, que eu tenho certeza que vai, porque já estamos orando, e tudo que o Senhor quer fazer isso, né, quando a gente busca, é que Ele nos inspire, nos dê, né, cada assunto profundo relacionado, porque são muitas frentes, são muitos versos. Se você me perguntar, Fábio Amaro, quantos versos nós vamos encontrar na Bíblia falando sobre a divindade de Cristo? Quantos versos nós vamos encontrar? Pouquíssimos, falando do Filho na condição pretérita. Pouquíssimos. Quantos versos nós vamos encontrar falando do Filho ser humano? Ah, vocês vão se cansar. Porque cada domingo aqui eu vou trazer tantos versos para você ver como a Bíblia é maravilhosa nesse sentido. Para você ver o quanto foi revelado acerca disso e o quanto nós estivemos cegos ou cegados pelo sistema religioso durante séculos para não perceber a maravilha dessa revelação. E aí, meus amados, qual o conhecimento prioritário a ser buscado por todo cristão que tem fome e sede da verdade de Deus, essa verdade que transforma e salva o homem para a vida eterna? Que conhecimento é esse? Conhecer Jesus, o Filho do Homem, é a prioridade máxima. Sem esse conhecimento, o homem não chega ao conhecimento de Deus e nem entenderá o Filho de Deus em Jesus, e nem em si mesmo, pois se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus, porque todos nós que nos tornamos filhos de Deus é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Conhecer Jesus, o homem que Deus ungiu para ser o nosso exemplo, é necessidade. Não é um conhecimento cultural que vai lhe formar em teologia, que vai lhe preparar para ser pastor, um pregador, um ensinador. Não. É uma necessidade vital. É como a necessidade que nós temos de comer,
de beber, de dormir. É uma necessidade. Necessidade espiritual. É a primeira necessidade. Porque é através dela, depois de suprida, é que a gente chega em outros conhecimentos profundos, que é o maior de todos, que é a pessoa de Deus, o Pai, e só Cristo pode me levar lá. Primeiro eu conheço Jesus, e Jesus, depois de eu conhecê-lo, de eu amá-lo, de eu querer estar 24 horas na sua presença, ele me pega pela mão e conduz ao Pai, como foi lido aqui antes da canção. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade, né, e a vida. Eu sou a única pessoa que pode levar você para aonde está a fonte da verdade e a fonte da vida, que é Deus, o Pai. Pois bem, vamos para o texto base do nosso estudo de hoje, que se encontra aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu gosto muito desse verso. Um verso maravilhoso. Ele diz assim, ó: esforço-me, o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu me esforço para que eles, os crentes em Cristo, sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e de todo o conhecimento, e a Bíblia, Paulo está dizendo aqui que eu posso conhecê-lo plenamente, olha aí, em pleno entendimento, conhecimento pleno, olha, pleno entendimento e conhecê-lo plenamente. Usando termos absolutos, Paulo está usando aqui no livro de Colossenses. A carta aos Colossenses é muitos termos absolutos que Paulo usa. E ele está dizendo assim, olha, sabe aonde você vai encontrar a fonte? Sabe qual é a Bíblia? A Bíblia de todo conhecimento? A Bíblia, a pessoa do Cristo. E quem é o Cristo? O ser humano ungido. A palavra Cristo, na nossa língua em português, né, ela deriva do grego, que é Christos. Essa palavra Christos, ela já vem do hebraico, do termo Messias. A raiz da palavra é Mexixa ou Mexixá, que quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido. É como se você estivesse lendo. Olha, eu, Paulo, me esforço para pregar dia e noite para que vocês entendam uma coisa só, que é o mistério. Que vocês alcancem o conhecimento pleno, absoluto, completo. Eu estou me esforçando dia e noite para falar desse mistério para vocês. Sabe qual é esse mistério? O ser humano ungido, Jesus Cristo. A palavra Cristo aplica-se apenas à pessoa de Jesus. Ungido. Aí você pode dizer, mas eu encontro no Antigo Testamento Arão sendo ungido. É verdade. Ele é um tipo do Cristo. Arão não é um Deus, Arão é um ser humano. Eu encontro Davi sendo ungido. Também. Sabe por que Arão e Davi são ungidos? São Cristos. São Cristos, não o Cristo. São Cristos, como tipo. Porque eles são ungidos rei. A palavra mexixá, a unção, equivale a uma unção a um rei. E todo homem que é batizado, selado com o Espírito Santo, ele está sendo ungido rei. Ele está sendo ungido nobre. Davi foi ungido rei e se preparou, foi ungido
que se preparou um dia para ser rei. Ele foi ungido para ser rei um dia. Assim como cada um de nós somos ungidos e batizados com o Espírito Santo, para um dia estar com Cristo sendo reis e sacerdotes, que é o que a Bíblia me chama, que é o que o próprio Cristo diz. Isso é maravilhoso, né? É desse Cristo, é desse ser humano ungido, que nós vamos nos aprofundar e vamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas. Pois bem, vamos então para o fundamento. A pedra do alicerce que vai edificar essa igreja, esse corpo espiritual. A cidade eterna onde Deus morará com os santos. O fundamento. Vamos para o fundamento. O texto começa aqui em Colossenses. Nós lemos o capítulo 2, versículo 2 e 3. Agora eu vou voltar para o capítulo 1, que é a maior descrição que eu encontro em toda a Bíblia, feita pela boca de um apóstolo. É essa que o apóstolo Paulo faz aqui em Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 20. E nós vamos esmiuçar aqui esse capítulo hoje. Colossenses 1, do versículo 12 ao 20, começa assim. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós devemos a quem a salvação? Ao Pai. Paulo não entrou no mérito da pessoa de Cristo ainda, ele vai falar de Cristo, mas ele está dizendo que a única pessoa que pela sua graça nos tornou digno de participar, né, como herdeiro, santo herdeiro do reino da sua luz, foi Deus o Pai. É por isso que lá no livro de Isaías, o Pai diz assim: há Salvador como eu? Há Salvador fora de mim? Não tem. Só Deus o Pai é Salvador. Ele salva através de Cristo. Ele salva através de Jesus. Por isso que ele diz: não há Salvador além de mim. Ele é o Salvador original. Cristo é o nosso Salvador pessoal, porque Deus salva através de Cristo. Na verdade, todas as coisas são feitas através de Cristo. Cristo é o supremo mediador. Vamos usar esse termo. Supremo não, absoluto mediador. Porque não tem outro. Absoluto, único, pleno mediador. Eu e você podemos até cooperar no processo de mediação para reconciliação, mas Cristo é o único mediador original. Então o Pai usa o Filho para tudo. O Filho está entre o Pai e todas as coisas. Tudo que chega para nós diretamente vem do Pai e é através de Cristo. Exatamente tudo. Eu posso provar para vocês na Bíblia todos os versos. Tudo é por meio de Cristo. A mediação, o perdão, a salvação, a graça, tudo chega a nós. O Espírito Santo, os dons, tudo vem de Deus para nós através de Cristo. Exatamente tudo. Paulo vai dizer aqui, ele vai usar termos absolutos, vocês vão ver aqui. Ele diz assim: pois ele quem? Ele quem? O Pai, falando do Pai, pois ele, o Pai, nos resgatou quando a gente estava no domínio das trevas, no mundo de trevas, e ele, o Pai, nos transportou para o reino do seu Filho. É por isso que o próprio Jesus diz assim: vocês são ovelhas minhas, mas foi meu Pai quem escolheu vocês primeiro e deu para mim, trouxe para o reino, para o meu reino, para eu cuidar de vocês. E agora, quando ele me dá, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos, porque não pode arrebatar das mãos do meu Pai. Transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos, olha, através de quem nós temos o que? Através de Cristo. Nós temos a redenção. Então Deus, ele nos redime através de Cristo. Por meio de Cristo, ele opera a redenção. E o que é a redenção? Ele diz aqui, a redenção é o perdão dos pecados. No momento em que os meus pecados são perdoados, eu sou
redimido. No momento em que os meus pecados são expiados, naquele momento eu sou redimido. A redenção, a minha redenção, acontece no momento em que os meus pecados são perdoados. E eu sou salvo plenamente no momento em que o meu corpo é transformado num abrir e fechar de olhos num corpo incorruptível. A minha redenção acontece no momento em que os meus pecados são perdoados. Naquele momento, a minha justificação chega para mim, chega para você. Olha que ensinamento o apóstolo Paulo está trazendo. Ele começa mostrando o maior de todos, que é Deus o Pai. E agora Paulo introduz com muita sabedoria a pessoa do Filho na fala, como aquele por meio de quem Deus opera a redenção por meio do perdão dos pecados. E agora Paulo vai tratar do Filho. Ele introduziu já o Filho aqui no assunto. E ele vai continuar dizendo assim, ó. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação, pois nele, ou através dele, de Jesus, foram criadas, olha o termo absoluto, ó, todas as coisas. Querem contar comigo? Vai contando comigo, Eva, aqui. Eva é boa de matemática, não. Lucas, vai contando comigo aí. Que eu pergunto daqui a 5 minutos, ela já esqueceu. Vamos lá, Lucas. Todas as coisas. Você vai contar, quando ele disser todas as coisas, você vai contar para mim. Pois através de Cristo foram criados. O Pai criou, usando Cristo para criar, como um instrumento de poder, como instrumento de inspiração. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quer sejam tronos ou soberanias, quer sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas, está contando Lucas? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu fiz questão de trazer essa versão aqui, versão tendenciosa, das associações trinitarianas, que querem fazer de Cristo o próprio Criador. O texto diz aqui, ó, foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas pelo próprio Cristo e para o próprio Cristo. É isso que o texto está dizendo. E eu acrescentei um grifo meu aqui, ó, botei até em azul, que é para ninguém dizer que eu estou alterando o texto bíblico. Botei ali entre chaves ali, entre colchetes, né? Tá aí, ó. Por intermédio dele. Eu tenho versões que falam que é por intermédio dele, mas eu trouxe essa daqui só para educar vocês, quando vocês estiverem lendo versões tendenciosas, aí vocês lembrem desse texto. Porque o texto correto é: todas as coisas o Pai cria por intermédio dele. Ele é o meio, por meio de quem o Pai cria as coisas. Porque o Pai cria por meio dele? Porque o Pai já cria para dar para ele. Porque ele é herdeiro. E o que é um herdeiro? O herdeiro é aquele que faz ou aquele que recebe? Simples entender isso. Ok? Perceba bem. O texto aqui está falando alguns pontos importantes aqui. Olhe bem para esse texto. O texto diz que Cristo é a imagem. A palavra imagem aqui é aquela mesma palavra lá do Velho Testamento, está em grego aqui, obviamente. É a palavra que foi traduzida lá do Velho Testamento, lá do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus diz assim, que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A palavra imagem, lá no Antigo Testamento, do hebraico é tselem. E a palavra semelhança é demut. São duas palavras hebraicas. A palavra tselem, quando se refere à imagem, quer dizer o homem interior. Deus criou o homem com emoções, sentimentos que se parecem com o dele. Até hoje, nós cheios de pecado aí, com milhares de anos nas costas, somos descendentes, né? E o pecado vem agravando o homem esse tempo todinho, e a gente ainda vê hoje homens amando seus filhos, com um afeto, com um carinho que ele é capaz de dar a vida por um filho. De onde ele tirou isso?
essa imagem ele recebeu de Deus. Mesmo o pecado, esse tempo todo vindo desfigurando isso no homem. Mas isso ele recebe de Deus. As coisas boas que o homem tem no seu sentimento é referindo a essa imagem. Quando a Bíblia fala semelhança, ela fala de aspectos físicos, dizendo claramente que Deus tem uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. É isso que significa a letra morta da palavra demut lá no hebraico. E quando Paulo está usando aqui no livro de Colossenses, aqui no capítulo 1, dizendo que Cristo é a imagem, ele está dizendo, Jesus foi a única pessoa que expressou o Espírito de Deus à humanidade. Ele mostrou como é que se ama de verdade, como é que se demonstra afeição, como é que se tem misericórdia, como é que ele demonstrou compaixão com o ser humano. Ele revelou, obviamente, a imagem no sentido espiritual, porque Deus nunca se revelou fisicamente na pessoa do Cristo fisicamente. O que Deus se revelou através de Cristo, não é? Que Jesus veio mostrar o Pai, né? Como disse Filipe, eu vim aqui para revelar o Pai, eu estou há tanto tempo com você e você não consegue enxergar o Pai em mim? O Pai está em mim, Filipe. Você não consegue, em mim é dentro, no Espírito. Você não consegue enxergar o caráter de Deus se desenvolvendo em mim. Que maravilha, né? Então isso é imagem. Quando ele diz primogênito, primogênito vem de primeiro mesmo. Primeiro. O primeiro ser a nascer. O primeiro ser a vir à existência é o Filho. Deus não vem à existência. Ele sempre existiu. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Mas Paulo está dizendo aqui que Cristo é o primeiro a vir à existência. Sabe qual é o problema aqui, irmão Pedro? É que a igreja, tendenciosa, mentirosa, em relação ao contexto bíblico, no seu sentido óbvio, claro e objetivo, ela diz assim, vocês estão dizendo que Jesus que o Filho é uma criatura, é um ser criado. Não estamos dizendo isso. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. Estamos dizendo que ele nasceu, que ele foi o primeiro a aparecer. E a Bíblia me diz que ele foi gerado de Deus. É isso que nós pregamos. Se você disser que nós estamos dizendo que Jesus é uma criatura, como Deus criou Adão, aí você está mentindo, porque nós não ensinamos isso. Nós ensinamos que Deus, o Pai, gerou Jesus dele. Um ser que tem a sua natureza divina, que tinha, né, sua natureza divina. Nós ensinamos isso. Ele é o primeiro a vir à existência. Primeiro, porque a Bíblia diz que tudo que há na criação, no céu ou na terra, quer sejam as coisas físicas e as coisas invisíveis, quer sejam coisas pequenas ou grandes, principado, potestade, tudo foi feito por Deus através de Cristo, do Filho. Todas as coisas foram feitas por Deus através da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Filho. Toda a criação. Está se contando aí, Lucas? Toda a criação. Paulo deixa bem claro, toda. Se é todas as coisas que estão nos céus, irmão Pedro, Lúcifer foi criado por Deus através de Jesus. Através do Filho. Lúcifer é menor do que o Filho. Ele é submisso ao Filho. Todos os anjos que foram criados, todas as coisas que estão nos céus, foram criados por Deus através do Filho. A primeira pessoa em hierarquia, o único que é o supremo no universo, chama-se Deus o Pai. A segunda pessoa abaixo de Deus é a pessoa do seu Filho, herdeiro de tudo, por meio de quem Deus cria todas as coisas. Isso é o que o texto está dizendo. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar esse verso. Vamos esmiuçar esse verso. Eu gosto de esmiuçar, né? Primeiro, eu quero trazer a palavra primogênito, que a gente usou aqui agora. Esta palavra primogênito
que é encontrada aqui em Colossenses 1, versículo 15, ela vem da língua grega. Prototokos é o nome que se pronuncia aproximadamente na língua grega, que significa primogênito, certo? Ou primeiro nascido, o primeiro a nascer. Não é primeiro criado, primeiro nascido. Por que nascido? Porque esta palavra prototokos, ela é composta por duas palavras. Protos, que significa primeiro, e a palavra tikto, que significa dar à luz. Dar à luz. Quem é a luz do mundo? Dar à luz. Nascimento. O próprio filho fala a respeito dele, usando o codinome da sabedoria. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 30, ele diz: antes que houvesse esse mundo, todas as coisas, montanha, tal, eu fui gerada, eu fui dada à luz. Então, meus amados, vejam aí, o termo primogênito é primogênito mesmo. Mas vocês vão encontrar uma ou duas versões da Bíblia tendenciosa que substituiu a palavra, traduziu a palavra prototokos, que significa primogênito, pela palavra soberano. Tem tradução, sabia disso? As versões tendenciosas, uma versão tendenciosa que eu conheço, da Associação Trinitariana, colocou assim, ó, né? Ele é o soberano de toda a criação. De onde eles tiraram essa tradução? Estão inventando agora a palavra grega que não existe? Vocês entendem a malícia da igreja? Ensinando errado para muita gente que não consegue examinar a palavra direito? E inventaram aí. Outro ponto importante. Eu trouxe aqui a ARA, quer dizer, Almeida, Revista Atualizada Interlinear. Olha essa palavra que eu trouxe aqui, ó. Esse é o versículo 16. Vou voltar aqui só para vocês verem o versículo 16 aqui, tá bom? 16 é esse aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, né? As coisas visíveis e invisíveis, ok? Tudo bem, esse é o versículo. Então o versículo 16 é esse aqui que diz assim, ó. Pois nele, ou seja, nele, o Pai criou nele. O Pai usa ele como espelho, como exemplo, como modelo, nele. Em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. A língua grega diz isso aqui, ó. Habilita aí. Habilita o mouse. Olha o que diz o texto aqui, ó. Olha o texto grego, como diz, ó. Tudo foi criado, aqui essa palavra grega criado, ó, tá aqui o por, meio dele, autós, por meio dele. Aí a versão que a gente leu, alterando o próprio texto, letra morta, eles colocaram lá, tudo foi criado por ele. Não é por ele, meu irmão, é por meio. Aí você me pergunta assim, mas Fábio, então a própria igreja que tem o texto grego, faz questão de alterar o verso? Claro. E se eu revelar para vocês que todos os versos com problemas textuais gravíssimos está relacionado ao Filho, para tentar fazer dele um Deus? O tempo todo a igreja está fazendo isso para favorecer a doutrina mais nefasta que ela inventou, que é a doutrina da Trindade. Então ela vai estruturar a doutrina da Trindade quando ela cria falácias, narrativas, para tentar fazer do Filho igual ao Pai. O tempo todo ela está fazendo isso, alterando textos, com Bíblias que ela tem na mão, porque essa Bíblia aqui, a Almeida, Revista Atualizada Linear, é a própria associação que faz. Como é que ela tem coragem de alterar o texto grego para botar uma tradução que ela sabe que não está dizendo aquilo? Ora, meus amados, me perdoe, mas isso aí
é leviandade, é desonestidade intelectual, é ignorar o que a própria Bíblia diz. Se você acrescentar alguma coisa nas Escrituras, eu vou acrescentar as pragas desse livro. Se você retirar alguma coisa, você vai ser retirado da sua parte. Não tem nenhum respeito, nenhum temor pela palavra de Deus. Preciso dizer isso com muita seriedade, porque a palavra de Deus é séria. Agora, nós vamos ficar só com o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16? Nunca fizemos isso. Irmão Pedro, eu duvido que um teólogo me apresente um outro verso fora de Colossenses 1,16 que diga: Jesus criou as coisas, o Filho criou tudo. Eu duvido. Mas eu apresento vários outros versos em harmonia com o texto que diz por meio dele. Eles não me apresentam nenhum, mas toda a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo, João e outros vão dizer, o próprio Cristo vai dizer, por meio dele. Tudo foi criado por intermédio, por meio de um mediador. Olha o texto de João 3, todas as coisas foram feitas, todas as coisas, está contando aí, Luquinha? Todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. O Pai, o grande Criador, ele é quem faz todas as coisas por intermédio do Filho. É por isso que você lê lá em Isaías 44, 24, o Pai dizendo, Yahvé falando, eu criei todas as coisas sozinho. Eu espraiei, estendi os céus e espraiei a terra. Eu, sozinho, diz lá, né? Mostrando que ele é um criador sozinho, não tem ninguém igual a ele, né? Aí João 1,10 vai dizer, repetindo a mesma coisa, ó, aquele que é a palavra, Jesus, né, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Vamos ficar só com esses versos? Tem mais. Olha o que diz Efésios 3,9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Mistério, a mesma palavra que Paulo usou lá em Colossenses, está usando aqui mistério. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou, nos disse Paulo, por meio do Filho. Primeiro por meio aqui, ó. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele, o Pai, criou o universo. Fez o universo, né? Olha aí. Aí, Adnalva, eu estou fazendo o que a própria teologia deles mandam. Usando a exegese, usando a homilética, o contexto hermenêutico. Estou aplicando tudo aqui. E em toda análise da crítica textual eu não encontro nenhuma estrutura que diga que Jesus Cristo é o Criador original. Ele é um cooperador. O Criador original é o Pai. O Pai cria tudo por intermédio dele. Porque quer fazer dele o dono de tudo. Ele quer dar para o Filho. Ele quer fazer do Filho o Filho herdeiro de todas as coisas. Ele tem um objetivo de engrandecer o Filho, de glorificar o Filho. Mas ele é o Criador original. Ficou entendido isso? É por isso que Paulo é claro em dizer que Deus é quem fez isso. Que Cristo é a imagem desse Deus. Que ele é o primogênito de toda a criação. Que o Pai cria todas as coisas por meio dele. Continuando o texto. O texto de Colossenses, capítulo 1, agora a partir do versículo 17, ele diz assim, ó. Ele, Jesus, ele, o Filho, é antes de todas as coisas. Está contando, Luquinha? Está contando mesmo? Todas as coisas? Ele é antes de todas as coisas. E aí, irmão Pedro, tem uma turma que diz assim, eu não acredito no livro de João em dizer que Jesus, lá no capítulo 17, versículo 4 e 5, diz assim, eu tinha glória com o Pai, eu não acredito no livro de João, por isso o Filho não existia antes de nascer de Maria, ele só existe antes de Maria. Aí Paulo vai dizer aqui várias vezes aqui, ó, ele, o Filho, é antes de todas as coisas. E é Lucas, antes de todas as coisas é quando? No próprio contexto aqui do capítulo, antes de criar céu, terra, coisas visíveis e invisíveis, o Filho já existia
antes de todas as coisas. Então não se deixem se alienar por conversas isoladas, judaizantes, de pessoas despreparadas, que anulam dezenas de versos bíblicos, apontando que o Filho já existia antes de nascer de Maria. Então, ele é antes de todas as coisas e nele, por meio dele, subsiste tudo. Tudo subsiste. Aqui está implícito, Luquinha, mais todas as coisas, porque tudo é tudo. Aí Paulo vai dizer, ele é a cabeça do... Aí trazendo agora para o Cristo ressuscitado. Ó. Ele é a cabeça do corpo. Quando é que o Espírito de Cristo é enviado aos nossos corações? Não é depois da sua ressurreição? Gálatas 4:6? Então, Cristo ressuscitado, o primogênito dentre os mortos. Paulo vai citar isso aqui, ó, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo espiritual. É o princípio. Que princípio? Ele está voltando agora para o princípio da criação de tudo, ou ele está falando do princípio da igreja a partir da ressurreição? Ele é o princípio. E que princípio? O princípio a partir da ressurreição dos mortos. Ele é o princípio da redenção. Porque quando ele ressuscita pelos mortos, ele está garantindo para mim e para você que um dia eu vou viver eternamente. Mesmo que eu morra, serei ressuscitado. Ele é esse princípio. O princípio a partir da ressurreição, da redenção do homem. Ele é o princípio e também é o primogênito. Ele era o primogênito da criação e agora se tornou o primogênito dentre os mortos. Ele é primogênito duas vezes. O primogênito lá da criação do mundo de todas as coisas, ali recebe o nome de unigênito. E ele também é o primogênito da igreja restaurada, redimida a partir da sua própria ressurreição. Ele é o primogênito, o primeiro a dar a luz, a nascer da luz, né? Dentre os mortos. Sabe por quê? Aí Paulo explica aqui, ele diz o porquê aqui, ó. Para que em Cristo resida nele toda a primazia. Ele seja primeiro em tudo sempre. Ele é o primeiro a vir à existência antes de haver o universo. Estrela, céu, sol, planeta. Ele é o primeiro a vir à existência. Quando havia só trevas e escuridão. Quando não havia nada. Ele é o primeiro a vir à existência. Olha a beleza do texto. E ele também é o primeiro a surgir da igreja redimida e restaurada. É o primeiro a sair da sepultura. Para viver a eterna... Ele é o primeiro ser a sair da sepultura para viver a vida eterna num corpo eternizado, uma concessão que Deus dá a todos os seus filhos. Ele é primeiro duas vezes, porque nele tem que residir toda a primazia. Ninguém é primeiro. Ninguém toma o lugar de Cristo. Ele é o primeiro em tudo. Muito bem. Irmão Pedro pergunta aqui. Por que ele é diferente do Lázaro, que saiu do... Já que Lázaro ressuscitou antes dele? Porque Lázaro não ressuscitou num corpo incorruptível para a vida eterna. Lázaro morreu de novo. Lázaro, né? Lázaro não saiu num corpo incorruptível. Lázaro era apenas um sinal. Um sinal de que Deus traz a luz, traz a vida, traz a luz no sentido de dar a luz, né? Nascimento. Que ressurreição também tem a ver com nascimento, um novo nascimento. Ele traz a vida àqueles que já estão em estado de decomposição. Era um sinal que Deus estava, através de Cristo, dando para a humanidade. Vocês acham que vocês, estando só o pó lá no túmulo, vocês não ressuscitarão? Traz, porque Deus trouxe um homem em estado de putrefação. Né? Essa é uma mensagem espiritual bem profunda. E aqui, olha o texto, algumas versões, deixa eu voltar aqui. O texto fala aqui, ó, ele é antes. Ele é antes. Algumas versões vai dizer assim, ó, ele existe. Algumas versões falam assim, olha, a versão tendenciosa, trinitariana, ela faz assim, ó, ele existe antes de todas as coisas. Existe.
Eles mudam até o verso, até o verbo, eles conjugam errado para dizer que Cristo é o próprio Deus que existe. A palavra não é existe, a palavra é ele existia antes de todas as coisas. Ou ele já existia antes de todas as coisas. Mas vocês vão encontrar a versão que diz, ele existe, colocando no tempo presente, como se ele estivesse além do tempo. Como Deus, né? Alguns até dizem que Deus é o próprio tempo, porque Deus não está submisso ao tempo, ele é quem controla o tempo. Alguns dizem isso, filosoficamente, embora a Bíblia não diga isso. Né? Então, quando a Bíblia diz ele é antes de todas as coisas, quer dizer isso aqui, ó. Eu peguei outras versões aqui, ó. Olha o que diz, por exemplo, a Bíblia católica, né, da própria fonte, uma Bíblia antiga, ela diz assim, ó, falando de Jesus no verso 17, ele já existia antes de tudo. E é ele que dá consistência a tudo que existe, que é por meio dele, né, o Pai que dá consistência. E na Nova Bíblia Viva, 2007, diz, ó, ele existia antes de tudo o mais começasse, né? Olha que coisa, ele existia, o termo aqui está correto, existia. Olha, mais duas versões aqui, ó, de Colossenses 1,17. Essa versão aqui é o Novo Testamento, a nova versão da Reina Valera. Reina Valera é uma Bíblia em espanhol, muito utilizada, né? Na Espanha, nos países de língua castelhana e espanhola. Ela diz assim, ó, porque Cristo existia antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem em Ele, por Ele, através dele. Não. Então, o termo também é existia. Se você pegar outra versão aqui, eu peguei só as católicas, com influência trinitariana. Por exemplo, essa versão aqui, que é a difusora né, bíblica dos franciscanos caputinos, que é uma Bíblia católica também tradicional, muito boa essa versão. Ele diz assim, ó, ele, Jesus, é anterior a todas as coisas, e todas elas subsistem através dele, por ele, né? Nele. O Pai opera nele, para que as coisas existam através dele, ok? Vamos lá. Continuando o texto, Luquinhas, de 1 Colossenses. Se liga aí. Aí Paulo diz assim, ó, porque foi do agrado de Deus, Deus que quis fazer assim. Não foi vontade plena do filho, porque o filho estava sujeito e submisso à vontade do pai. Foi do agrado de Deus, ou da vontade de Deus, que em Jesus, que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Que plenitude é essa? Paulo vai explicar que plenitude é essa. E por meio dele, de novo, ó, aí você me questiona, como é que no próprio texto de Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 20, lá no versículo 16, ele diz criado por ele, e no próprio contexto ele fala por meio dele, na mesma versão. Aí você pergunta, quanta malícia, né? E por meio dele, o Pai reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Está dormindo, Luquinha, aí ou está contando? Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que texto? Que informação? Preste atenção. Primeiro, a Bíblia diz claramente que por meio dele todas as coisas foram criadas lá atrás. E por meio dele agora, qual foi as coisas criadas lá atrás? Tudo que estava nos céus, tudo que estava na terra. Aí agora ele diz a mesma coisa. Por meio do Cristo ressuscitado, ele reconciliou tudo que estava no céu e na terra. Sabe o que é que Paulo está dizendo? É que até os anjos do céu, para manter-se vivo eternamente, precisou da obra mediadora de Cristo. Até os anjos do céu devem a vida à obra meritória que Deus realizou através de Cristo.
É o que ele está dizendo. O mesmo que Deus criou através do Filho, tudo lá no princípio, é o mesmo Filho humano ressuscitado, por meio de quem Deus vai reconciliar tudo, para que tudo seja restaurado à posição original, ou à condição original que Deus planejou desde o princípio. E ele diz bem claro como isso aconteceu aqui, ó. Ele deixa bem claro, as que estão na terra e as que estão no céu. É muito claro o texto, né? Estabelecendo, através de Cristo, o Pai estabeleceu a paz. No primeiro ele diz o quê? Ele fez a redenção, foi o perdão dos pecados. Agora Deus estabeleceu a paz. Por quê? Porque o pecado criou guerra entre Deus e o homem. Se os dois se encontrassem, o homem morria, o homem era queimado. Mas agora Cristo, por meio do seu sangue purificador, nos purificou, nos lavou dos nossos pecados e agora ele promoveu a paz entre nós e Deus. Já viram? Que texto poderoso Paulo escreveu sobre Jesus Cristo, sobre o Filho? Está aqui com muita clareza. Mas vamos continuar, vamos explorar mais ainda. No texto de Colossenses 2,9, ele diz assim, ó. Deixa eu voltar o texto aqui, porque estamos em Colossenses 1, né? Diz aqui, ó. Pois foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo seguinte, no capítulo seguinte, dando continuidade, ele vai dizer, no mesmo livro, na mesma carta, no mesmo sermão, ele vai dizer mais na frente assim, ó. Porque em Jesus habita corporalmente, ou seja, no corpo de Cristo, na mente de Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Um ser humano que foi ressuscitado, o Pai colocou dentro da mente dele, o Pai habita na mente dele de forma plena, completa. É como se eu dissesse assim, a mente de Cristo, o cérebro não, o cérebro é carne, é físico. A mente de Cristo foi totalmente preenchida pela presença de Deus. Ele se tornou a habitação da divindade. Ele se tornou o templo, a habitação, a casa onde Deus mora. Mas a igreja, tendenciosamente, a teologia, né, que muda os fatos, que altera o texto racional, diz assim, Cristo o texto está dizendo que Cristo é plenamente divino. Mentira. O texto está dizendo isso não. O texto está dizendo que ele é a habitação do divino. O divino é o que habita dentro dele. Isso é que o texto está dizendo. Ele se tornou a habitação da divindade em sua plenitude. Isso é tão claro que se eu disser assim, Ednalva, você mora na sua casa e a sua casa é feita de tijolo e de cimento. Certo? Aí eu digo assim, Ednalva, você vai habitar plenamente a sua casa. A casa de Ednalva, que é a habitação dela, se tornou igual a ela? A casa dela se tornou em carne e osso? Não. Ednalva habita dentro da casa dela. A casa dela continua de tijolo e de cimento. O texto é tão simples e transparente como qualquer pessoa que estudou o básico, que fez interpretação de texto básico ali nos primeiros anos do ensino fundamental para entender o que o texto está dizendo. Mas a alienação religiosa na cabeça de muita gente torceu o texto, dizendo que o texto está dizendo que Cristo é plenamente divino. O texto não está dizendo que ele é a habitação. Ele se tornou nele habita. O texto não diz ele é plenamente divino. Simples de entender. Assim, informações, vamos aqui para a síntese sobre o Cristo, né? Trazer informações aqui sintéticas sobre a pessoa do Cristo. Vamos trazer aqui. Tudo que nós lemos aqui, de Colossenses capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 20, eu resumo aqui em 10 pontos. Presta atenção o que é que Paulo está dizendo sobre Jesus. Guarda isso aqui. Ó. Por que eu faço isso aqui? Por que eu destrincho o texto? Para facilitar a sua compreensão.
Aí você volta lá para o texto de novo, aí você vai esmiuçar o texto todinho. Primeiro ele diz que Jesus recebeu o reino do Pai. O Pai é quem lhe fez um governador, lhe fez um rei para aquele reino. O texto diz que nele, em Cristo, nós recebemos a nossa redenção, mediante o perdão. O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus invisível ou a imagem? Ou o reflexo, ou o resplendor espiritual desse Deus invisível? É a imagem. O texto diz que ele é o primogênito de toda a criação. O texto diz que ele é o mediador de toda a criação. O texto diz que ele já existia antes de todas as coisas. O texto disse ainda que ele é a cabeça, depois da ressurreição, né? Ele é a cabeça do corpo, igreja espiritual, formada ali a partir do Pentecostes, né? Ele já vinha formando antes, mas ali é estabelecido. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Ele é o princípio da vida após a ressurreição. Ele é o princípio da criação original. Ele é o princípio da renovação dessa criação. Ele se tornou a habitação da plenitude do Pai, da divindade. E ele é o reconciliador do Pai. O último verso que a gente lê, porque nele fomos reconciliados, diz o texto. Entendido aí? Olha o que Paulo está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Com que clareza, né? Pois bem, vamos continuar. Agora, o que aconteceu com Satanás, o que Satanás fez com a igreja em todos os tempos para desforcar do Cristo, do Filho que Deus ungiu? O que é que Satanás vem fazendo durante esses séculos tudinho? Preste atenção. Eu vou tirar um exemplo do que aconteceu no tempo de Cristo. Preste atenção nesses versos. Nos dias de Cristo, lá em João 9, 28 e 29, diz assim, ó: então o insultaram e disseram, os líderes judeus, fariseus, disseram assim, insultaram Jesus dizendo, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse aí, não sabemos de onde ele vem. Quem enviou ele? Não sabemos. A igreja era cega e não conseguiam enxergar o Messias em Cristo porque eles estavam preocupados em conversar sobre outras pessoas. A igreja de hoje está perdendo tempo conversando sobre outras pessoas e não estão conversando sobre o Cristo. É o nosso foco. O Cristo. É o exemplo dele que nos transforma. É o conhecimento dele que nos dá poder para sermos nova criatura. E a gente está perdendo tempo conversando sobre outras pessoas ou tirando foco para outras doutrinas. De novo. No livro de João 8,33, os sacerdotes chegaram para Cristo, né, e disseram assim, os fariseus, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres, que você vai nos libertar? Em outras palavras. Ele falou, como é que é? Vocês não foram escravos de ninguém? E lá no Egito, foi de quem? As 12 tribos, filhos de Abraão, foram escravos de quem lá no Egito? 430 anos só de escravidão. E tu diz que nunca foi escravo de ninguém? Quantas vezes vocês se tornaram escravos de midianitas, escravos porque pagavam imposto, de filisteus e de muita gente que o ameaçava, da Síria, se tornou escravo por quase 70 anos lá em Babilônia e continuou sendo escravo, subservientes aos impérios da Pérsia, da Grécia, continuou sendo escravo. E quando Cristo chegou lá, eles eram escravos aí de Roma. Como é que ele disse que não era escravo de ninguém, se eles eram escravizados de Roma? Eles mesmos diziam, estamos esperando o Cristo que vai nos livrar de Roma. Como é que eles não eram escravos de ninguém? Sempre foram escravos. E no contexto espiritual aqui, eles eram escravos do pecado, que era o pior tipo de escravidão.
da qual Cristo veio trazer a liberdade. Então, de novo, eles não enxergavam o Cristo porque eles estavam preocupados em conhecer Moisés, conhecer Abraão, mas não conheciam o Cristo em Abraão e em Moisés. Eles estavam falando das pessoas que não poderiam salvar. É tanto que Cristo chegou e falou: é Moisés que está condenando vocês. Vocês não estão me enxergando. Moisés é quem vai condenar vocês. Estão tirando foco. Não conseguem enxergar. Tem muita gente aí hoje falando do pastor da igreja dele, da placa da igreja dele, do profeta da igreja dele, mas Cristo não está sendo estudado. O último verso que eu trago aqui dessa questão está em Mateus 17, versículo 10 a 12, logo após o próprio Elias aparecer em pessoa no Monte da Transfiguração. E aí surgiu a seguinte conversa. Então os discípulos lhe perguntaram a Cristo: por que os mestres da lei... Olha quem estava perguntando. Olha as figuras que estavam perguntando aqui. Ó. Olha qual era o foco dos doutores da lei. Porque os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias até já veio, mas eles não viram. Elias já veio. Eles não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram fazer. Até mataram ele, arrancaram a cabeça dele, falando de João Batista. E Cristo diz claramente aqui, ó, o texto mostra claramente aqui, ó, que eles estavam falando sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Elias, sobre Davi, e não estudavam sobre o Cristo. Hoje a gente está falando de tanta gente. O que tem de pastor agora, que agora nesse momento à noite está pregando sobre o apóstolo Paulo, está falando sobre Pedro, está falando sobre Zaqueu, sobre não sei quem, mas Jesus não está sendo estudado. Foco em Cristo, meus amados irmãos. O homem, os propósitos de Deus no homem, no ser humano. E aí vamos então procurar aqui, ó. Olha o que diz 1 Coríntios 1, versículo 24 e 30. Deus, o Pai, atuando no homem Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz, ó. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós lhes pregamos a quem? Moisés, Abraão e Elias? Nós lhe pregamos a Cristo. Paulo pregava a Cristo. Quem é Cristo? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você precisa, eu e você, nós precisamos do poder de Deus para vencer o pecado que nos tenta todo dia. Eu e você precisa da sabedoria de Deus para que a fé aumente em nós. A fé vem pelo conhecimento, sabedoria. A sabedoria de Deus para crescer na fé e ser vitorioso sobre Satanás. Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, a doutrina A, B ou C não é o poder de Deus, mas Cristo. Então estude o Cristo, o Jesus, ser humano ungido. O poder está nele. Está nesse conhecimento. E aí, veja o que diz aí no versículo 30, de 1 Coríntios 1. Ele diz assim, ó, mas vós sois dele. Paulo diz, vocês são de Cristo. De Deus. Vocês são dele, de Deus. Em quem? Por meio de quem que eu sou de Deus? Por meio de Cristo, em Jesus Cristo. O qual Jesus, para nós foi feito por Deus o quê? Meu irmão, se Cristo é a sabedoria, se a sabedoria está na pessoa de Jesus, por que eu não estou estudando Jesus? Se toda a sabedoria reside nele, como disse Paulo, em Colossenses 2, 2 e 3, todos os mistérios, toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento reside plenamente em Cristo. O qual para nós foi feito sabedoria. E o que mais além de sabedoria? A justiça, santificação e redenção. O que eu preciso mais? Redenção, santificação, justiça e sabedoria. Eu vou buscar onde? Em quem? Tudo está em Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, homens israelitas,
escutem estas palavras. A Jesus. Jesus era quem? Um ser humano ou um Deus? A Jesus, ou Nazareno. Tem algum Deus que nasceu lá em Nazaré? Um ser humano. A Jesus Nazareno, homem. Não diz aqui Deus. E nem diz aqui divino. Homem. Algumas versões falam varão, homem, no sentido de homem do sexo masculino. De ser humano do sexo masculino. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Irmão Pedro, ele precisou ser aprovado por Deus. Se ele é um homem aprovado, significa dizer que ele correu o risco de ser um homem reprovado. Homem aprovado por Deus entre nós, com as maravilhas e prodígios e sinais que Deus quem realizou, por meio dele, ó. Por meio dele, no meio de vós. Como vocês sabem, vocês são testemunha do que ele fez. Como é lindo o texto, né? Ele continua dizendo aqui, meus amados, aqui no livro, não só esse homem que estava ungindo ali os apóstolos e redimindo a igreja, mas esse mesmo ser humano vai estar lá no juízo final, ó. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, ou o universo, por meio do homem que ele destinou, o homem Jesus Cristo. E disso Deus deu certeza a todos quando ressuscitou dentre os mortos. Homem. Não é anjo e nem é Deus. É homem. É o ser humano. É esse que nós temos que estudar. E eu quero concluir o estudo de hoje à noite trazendo uma declaração do próprio Cristo, dizendo quem ele é e o que nós devemos estudar a respeito dele. É uma declaração, as últimas palavras, na verdade é a última palavra da Bíblia. Está no último capítulo do Apocalipse, viu, Eva? As últimas palavras. O próprio Cristo vem se despedir. Porque ele diz, eu peguei o meu anjo e enviei para falar para vocês. Mas ele não quis que o anjo dissesse não. Ele mesmo vai se despedir no finalzinho do Apocalipse. E ele diz assim, ó. Eu, Jesus. O anjo vem falando até aí, até o versículo 15 é o anjo falando, repetindo as palavras do Pai. Que o Pai mandou através de Cristo, né? Mas nesse momento que ele falou, não, agora quem vai falar sou eu mesmo. Não é você não, anjo, é eu mesmo pessoalmente. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou antes de Davi. E eu sou o descendente de Davi. O ser humano descendente, aquele que descendeu de Davi. O antes de Davi, irmão Pedro, era o descendente de Deus o Pai, era o ser divino. Mas o que vive hoje é o descendente de Davi. Eu sou o descendente de Davi. A estrela que resplandece a glória de Deus. Eu continuo resplandecendo a glória de Deus. A glória de Deus bate sobre mim e eu reflito, eu resplandeço sobre a resplandecente estrela da manhã. Sabe por que da manhã, Eva? Porque foi quando ele ressuscitou de manhã, na luz do dia. Um sinal claro, mostrando claramente que ali na ressurreição estava começando a nova igreja. Com a luz do dia, uma resplandecente... A estrela da manhã aqui é o sol, né? Literal falando. Mas ele fala, eu sou aquele que raiou para iniciar a renovação da nova igreja. O primogênito que vem dentre os mortos para iniciar a restauração da igreja. Ele é este que nós vamos estudar e nos aprofundar a partir do próximo domingo. Esse descendente de Davi, que a glória de Deus está difundindo, irradiando, resplandecendo sobre nós, e nós vamos buscar em Cristo todas essas respostas. E muitas outras que o mundo ainda não sabe. Pois bem, meus amados, concluímos dizendo o seguinte. O importantíssimo tema teológico, Jesus como Filho do Homem, foi praticamente esquecido por quase todas as igrejas cristãs. A grande maioria dessas instituições religiosas concentrou seus estudos no tema divindade de Cristo, ignorando a importância da humanidade de Jesus, em quem e quando a glória do Pai se manifestou de forma mais radiante, revelando o seu grande poder à raça humana
por meio do ser humano Jesus. Vamos estudar essa maravilha, porque dentro dessa mensagem, meus amados, nós temos algo muito mais poderoso. É que no ser humano Jesus, o meu exemplo de perfeição, eu encontro o poder para que eu, como ser humano, também seja vencedor como ele. Ele é o meu exemplo. E eu me espelho nele, e cada um de nós precisamos espelhar nesse exemplo, que é possível ser imitado, é possível viver como ele viveu. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.